A equipe do Flamengo mira a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional, que atualmente é o principal nome do sistema defensivo e o zagueiro considerado titular incontestável do sistema defensivo do Internacional. Nós falaremos sobre isso e, claro, sobre a busca do Internacional por jogadores para o sistema defensivo. Além disso, também traremos aqui o detalhe que falta para o Inter finalizar a contratação de Johan Carboneiro, o colombiano, jogador do Racing. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos juntos, a partir de agora, falar bastante sobre o Internacional. Então, já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Bora tentar atingir essa marca dos 8.000 inscritos até o final do Campeonato Gaúcho de 2025. E o assunto do vídeo de hoje é o sistema defensivo do Internacional. Pessoal, saiu uma informação lá no centro do país, pelo jornalista João Van Boysen, onde ele traz o seguinte destaque: o Flamengo estaria interessado na contratação de Vitão, zagueiro do Inter, que hoje é o principal nome do sistema defensivo colorado para a temporada de 2025. Para quem não lembra, Vitão saiu do Inter basicamente na metade da última temporada, iria para o Betis, mas por conta do fair play financeiro, o Betis teve que desistir da negociação. Ele retornou, inclusive existia a possibilidade do Vitão sair nessa janela de início do ano, mas por conta da negociação envolvendo o Gabriel Carvalho, que salvou a lavoura do Inter, o Colorado conseguiu a manutenção do atleta pelo menos até a metade da temporada, quando a janela do futebol europeu é mais forte e mais intensa. Para quem não sabe, o Flamengo acabou de acertar, a informação é do Vene Casagrande, a venda do Fabrício Bruno para a equipe do Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo vai precisar ir atrás de um zagueiro para disputar a titularidade, para ser um dos principais nomes do sistema defensivo, já que saiu o Davi Luiz também, saiu agora o Fabrício Bruno. E o Vitão seria um dos nomes que estaria interessando o departamento de futebol do Flamengo. Qual é a ideia? Oferecer um valor e perdoar a dívida do Thiago Maia. É mais ou menos esse o molde do negócio que o Flamengo gostaria de propor para o Inter. Eu falei com pessoas do Internacional e, primeiro de tudo, o Inter não tem o interesse de vender o Vitão nesse momento para time nenhum, tanto que fez o esforço para segurar o jogador, muito menos para clubes do futebol brasileiro. O Inter não vai envolver o Vitão numa negociação num primeiro momento para a equipe do Flamengo, a não ser, obviamente, que seja uma proposta absurda, estratosférica, o que não deve acontecer. Então, o Vitão será jogador do Internacional no início da temporada de 2025. O torcedor colorado pode ficar muito tranquilo em relação a isso. O que existe também é um movimento do torcedor do Flamengo propondo isso, falando, vai lá no Inter, eles estão devendo a questão do Thiago Maia, oferece um pouco a mais, perdoa a dívida, já que o Inter vai demorar para pagar esse valor, e aí a gente fica com o Vitão. Mas não é de interesse do Internacional fazer esse tipo de tratativa. Até porque, pessoal, e é o segundo tema do vídeo, o Inter está com muitas dificuldades de contratar zagueiros. Há um entendimento, um consenso no Inter de que existe a necessidade de pelo menos a contratação de um zagueiro, de um jogador, no mínimo um. 2 seria o ideal e 3 seria basicamente perfeito. Mas nesse momento o Inter mira a contratação de um zagueiro para compor esse grupo, que atualmente conta com 5 nomes: Vitão, Cleiton Sampaio, o Rohel, Pedro Cauã e Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, jogador de esporte que tem contrato com o Inter até março. Se o Inter não efetivar, a opção de compra, ele volta para o Sport. O Inter tenta ainda uma ampliação de contrato de empréstimo com esse jogador, porque o Roger gosta muito desse atleta. Inclusive ele é jogador, ele se tornou zagueiro no Inter e veio do Sport como lateral esquerdo. Então ele pode fazer essas duas funções, que seria até interessante nesse conceito de jogador polivalente que o Roger gosta de ter no elenco do Inter. Então o Inter começa com esses 5 nomes, mas sabe que precisa de pelo menos um zagueiro em nível de titularidade. O principal nome, a gente já citou aqui, é o do William Rocha,
mas é uma negociação muito complicada. O Inter já recebeu uma negativa do CSKA. Busquei contatos com o pessoal próximo do William Rocha, né, que tudo que se fala é que nesse momento ele está pensando em voltar para o futebol brasileiro, que ele dava preferência para o Santos. O Santos abriu mão da negociação porque é um jogador muito caro. O Inter chegou a oferecer 2 milhões de euros ao CSKA e o CSKA não aceitou negociar com o Internacional. Então é um zagueiro que está muito distante nesse momento de ser contratado. Falando sobre isso, eu perguntei para integrantes do departamento de futebol, integrantes da diretoria do Inter, sobre como é que está, se tem algum nome, pelo menos, que estivesse próximo do Inter anunciar para a temporada de 2025. E não há nada, não há nenhum nome próximo, o Inter não está negociando ou encaminhando a contratação de nenhum zagueiro nesse momento. E se contratar, não será um zagueiro, né, de grande referência ou que chegasse para ser titular absoluto, pelo menos nesse momento. O Inter confia que o que tem, inclusive foi uma das coisas que eu perguntei, se o Inter estaria preocupado. Não há preocupação no departamento de futebol em relação a isso, porque o Inter entende justamente que esses nomes dão conta do recado, pelo menos nessa primeira parte do Campeonato Gaúcho, enquanto a janela ainda estará aberta e o Inter vai conseguir fazer algumas negociações. É de praxe do Inter, o Inter espera um pouco essa empolgação da janela de janeiro, dá uma caminhada para depois continuar, né, as suas tratativas e efetivar negociações quando a inflação no mercado dá uma diminuída. Então não há preocupação nesse momento no departamento de futebol por contratar zagueiro, mas se tem o entendimento que existe a necessidade sim, mas nesse momento não há nenhum nome próximo. Outra situação que eu queria falar com vocês é sobre o lateral direito Natanael, de 23 anos, do Coritiba. A informação vem justamente do Paraná com o Rogério Scarione, da Jovem Pan, que dá conta que o Inter entrou na briga pela contratação desse jogador. Pedido do Roger, e o Inter vai brigar com São Paulo e Atlético Mineiro pela contratação do atleta. Uma coisa que a gente sempre tem que destacar, no momento que virar leilão, o Inter vai sair da negociação, o Inter vai apresentar o projeto, tem um interesse na contratação, mas se os valores forem se elevando, o Inter vai sair das tratativas, o Inter não tem como entrar em leilão para essas contratações. Outro detalhe importante que me chamou a atenção, ao trazer um lateral direito, sinaliza algumas situações. Primeiro, Bruno Gomes pode sair do Inter, ele que vem recebendo muitas sondagens do futebol europeu, ou até mesmo ser aproveitado como volante, que eu acho muito complicado, já que o Inter tem o Brian Aguirre, né, também como reposição. Então daqui a pouco sai o Bruno Gomes, tem o Brian Aguirre e o Natanael seria aí a opção já imediata para essa posição. E eu queria fechar o vídeo falando sobre o Johan Carboneiro, porque o Inter encaminhou a contratação, a informação vem do Diário Olé, mas na última quarta-feira houve um capítulo que a gente tem que destacar aqui, que a gente precisa trazer aqui. O Herman Garcia, jornalista argentino, também muito bem conceituado, se tratando de negociações, né, de janela de transferências, ele traz o seguinte destaque: 320 mil, né, dólares seria a proposta do Inter por um ano de empréstimo, a praticamente 2 milhões de reais. Além disso, o Internacional teria um passe fixado de 4 milhões de dólares para permanecer com o jogador em definitivo. Isso é o que estaria acertado entre as partes e também com o Carboneiro, que aceitaria vir para o Inter. Mas falta um detalhe: o modo de pagamento, a forma como o Inter vai pagar esse valor para o empréstimo, esses 320 mil dólares. De acordo com o Herman Garcia, o Racing não estaria gostando da forma de pagamento, a forma como o Inter tem proposto o pagamento desses 320 mil dólares. Esse é o único entrave que está evitando que o Internacional confirme a contratação do Johan Carboneiro. Lembrando que o Inter já tem acertado o Vitinho do Bragantino, que inclusive está em Porto Alegre, Ronaldo, que já se despediu inclusive do Juventude, o Bernabé, que está acertado, mas era esperado até essa quarta-feira, não chegou ainda em Porto Alegre, chegou a postar stories na Argentina, mas o empresário já confirma, pessoas do Internacional já confirmam, o pessoal da Escócia já confirma o acerto, falta apenas aquele imbróglio envolvendo a equipe do Lanús. Então tudo certo também com o Bernabé e o Inter, que deve nos próximos dias fazer anúncios de contratações, e claro que a gente vai atualizando tudo para vocês aqui no canal.
Tá certo, pessoal? Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. É só clicar no botão que tá aqui embaixo. E para quem quiser ver lances do Johan Carboneiro, a gente fez um react, tá aqui do lado também. E embaixo tem a lista de todos os vídeos aqui do canal. Fechou? Valeu!